Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o William, contador do Águias, do escritório Águias Soluções Contábeis. E na live de hoje nós vamos discutir sobre o tema saúde mental e os afastamentos do trabalho durante a pandemia. E para discutirmos sobre esse assunto, tirarmos algumas dúvidas, eu convidei a doutora Gabriela Silos, psicóloga, tá? E então, enquanto isso, vamos aguardando ela se conectar aqui com a gente, né? E é o seguinte, pessoal, depois da nossa live, eu vou deixar disponível sua saúde mental, sobre problemas que você provavelmente acha que tem, sobre algum mal-estar que você tem tido, aqui em Araçatuba, que é o telefone do CEAPS e o telefone do CAPS. Então, se você tiver alguma dúvida ou precisando de ajuda, você vai poder entrar em contato com eles. Eu quero agradecer aqui, desde já, o Diego, da DNS Social Media, por dar esse apoio aqui para a gente. E agradecer a todos que estão entrando aí na nossa live. Então vamos aguardar a doutora Gabriela entrar. Doutora Oi, Gabriela? William. Você me ouve? Estou te escutando muito bem. Ah, então tá bom. Boa Como que tarde. tá? Aqui também tá tudo Alô, certo, o né? áudio. Doutora, podemos começar? Podemos. Eu vou só passar um dado importante aqui para o pessoal em relação aos afastamentos. O número de trabalhadores afastados devido a síndromes e transtorno psicológico em 2022 cresceu e cresceu muito. Foram mais de 576 mil afastamentos, representando um aumento de 26% em comparação com o ano passado. Doutora, como que você avalia esse cenário e quais doenças, síndromes ou transtornos foram os principais motivos de afastamento? Certo, vamos lá então. A pandemia, né, ela provocou, no geral, aí um completo desarranjo na nossa vida, acho que em todas as áreas possíveis, né? Tanto nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho, projetos de vida que às vezes a gente tinha planejado e aí teve que reprogramar, teve que adiar. Então, a gente viveu aí uma situação totalmente atípica, né? Ninguém estava preparado aí para lidar com uma situação dessa forma e a gente viveu por essa situação aí por quase 2 anos, né? Acho que chegou a dar 2 anos. E isso foi um cenário, né, de muita insegurança, muito medo, muitas perdas também, né, tanto no sentido de luto por perder pessoas, mas também muitas perdas de tudo isso que eu comentei, né, de relações, de perder ali o contato físico, a perda de projetos, que não deixa também de ser uma forma de luto, né. E a Covid, ela tinha um ponto ainda mais agravante, que era um vírus que a gente não via, né? Era uma ameaça ali que a gente não tinha nenhum controle, que a gente não conseguia ver. Então, nosso corpo, ele entendia que a gente estava em estado de ameaça o tempo todo, né? A ansiedade, ela prepara a gente para agir quando a gente identifica que está em alguma situação de ameaça. E aí, se a gente for pensar nesse contexto de pandemia, onde a gente saía de casa, não sabia se ia contrair a doença, né? Mesmo de máscara, a gente sabia que até em receber a mercadoria em casa a gente estava em risco. Então, esses fatores fizeram com que realmente as pessoas ficassem em alerta o tempo todo e isso provocou aí esse aumento nos números de casos de ansiedade. E principalmente a gente não tinha uma resposta, né, de quando, uma previsão de quando isso
ia terminar. A gente começou a pandemia achando que ia acabar em 15, 30 dias, né? Quando a gente afastou pela primeira vez ali em março de 2020, todo mundo achou que dali 15, 20 dias estava voltando e no fim esse afastamento aí acabou durando praticamente 2 anos. Então, tudo isso, né, uma soma de fatores aí acaba provocando esse aumento nos casos de ansiedade, síndrome do pânico, enfim. E aí os transtornos que a gente mais teve aí durante esse período, né, e o pós-pandemia. Doutora, cortou o som. Tá me escutando? Oi, voltou? Tá, isso, voltou. Ah, tá, é que tinha aparecido uma mensagem que eu já fechei aqui já. Então, Beleza. a depressão foi um dos principais transtornos aí que aumentou o número de casos. A ansiedade, que também já era um transtorno que já vinha aumentando com o tempo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. É verdade. Então, com a pandemia, esses casos aí só foram aumentando. A questão do estresse também e a síndrome do pânico. E aí, recentemente, no início do ano, a gente teve a classificação aí da síndrome de burnout, que é um esgotamento profissional, né? Quando o estresse ele chega num nível de estresse crônico e a pessoa perde totalmente a motivação no trabalho, enfim, ela não consegue investir energia naquilo, e isso pode se dar por vários fatores, seja relação de liderança, sobrecarga de trabalho, enfim. E durante a pandemia a gente também teve, né, essa questão de sobrecarga. Muitas empresas tiveram cortes de funcionários, então as equipes ficaram mais reduzidas. As pessoas que estavam em casa, que tinham filhos, mulheres que tinham filhos, ficaram sobrecarregadas ali para tentar conciliar a parte profissional, o trabalho, que não podia parar, e junto ali tentando conciliar com a rotina, com os filhos, tendo aula online, tendo que adaptar recurso ali para todo mundo. Então, isso também gerou uma sobrecarga. Então, a síndrome de burnout também agora tá vindo forte por ter sido oficializada agora, reconhecida como uma doença ocupacional, né, que tem relação com o trabalho, então passa a ser um ponto de atenção das empresas também. Tem uns 15 dias, mais ou menos, eu até comentei com você que eu recebi um afastamento de um funcionário. Confesso que eu não tinha visto nada ainda, né? Para mim foi novo também, que foi a síndrome de burnout, é isso? Isso, síndrome de Se burnout. pronuncia? Isso. E aí eu tive a curiosidade, só para fins de conhecimento, de pesquisar qual que era o significado. E a tradução do inglês para o português é o seguinte: burn, que é queima, Uhum, e out, exterior. Então, ou uhum. seja, é uma queima exterior. É mais ou menos isso, né? Isso, é como se você chegasse ali no seu limite e aí uma hora, usando o português assim mais claro, a gente explode, né? História. Então, vai carregando aquilo por muito tempo, essa rotina que não acaba não sendo saudável para o colaborador. E chega um momento que o nosso corpo, se a gente não age, ele vai fazer a gente agir. Então, aí é quando começa a aparecer os sintomas, né, que são dos mais variados, aí, mas acho que que é legal de trazer é que ele afeta a parte cognitiva também. Algumas pessoas começam a ter perda de memória, esquecimento de coisas básicas, assim, do nosso dia a dia. Então, realmente é quando a pessoa chega ali no limite. Deixa eu só fazer um comunicado pro pessoal. Eu vou deixar um link à disposição, após a live, do Ministério da Saúde, explicando um pouquinho sobre os sintomas e o tratamento dessa síndrome. Doutora, quais são os direitos dos trabalhadores aí nessas condições?
No caso dos De afastamento. afastamentos, né, de transtorno mental, assim como no caso de afastamentos por outros motivos, né, de saúde física, acidente, enfim, os afastamentos por transtorno mental também têm os mesmos direitos por INSS, né, de afastamento, tanto temporariamente, né, do auxílio doença, como também pode acontecer eventualmente se tiver um diagnóstico mais severo e que realmente impossibilite ali a pessoa a voltar para o trabalho, também é possível essa questão da aposentadoria por invalidez também, assim como a gente vê em outros casos de saúde física. Entendi. Doutora, assim, no momento mais tenso da pandemia, onde várias empresas tiveram que fechar as portas, né? E para isso, para não ter que dispensar seus funcionários, muitas optaram por trabalhar de casa, né? O chamado home office. O home office ajuda ou compromete a saúde mental dos trabalhadores? Esse é um tema um pouco polêmico, né? É polêmico e é um tema novo também. A gente está conhecendo os efeitos do home office agora. E quando a gente pensa no contexto de pandemia, fica um pouco difícil da gente avaliar, né, se ele teve um efeito de ajudar ou comprometer a saúde mental. Por quê? Porque quando foi. Algumas empresas, né, a minoria, algumas empresas já tinham uma cultura de home office. Mas quando a gente entrou na pandemia, acabou sendo uma mudança ali meio forçada, né, para a maioria das empresas. E quando a gente pensa nessa mudança forçada, vem vários fatores, né? Junta todo esse cenário de pandemia que eu comentei no início, que acaba impactando na saúde mental das pessoas, não tem como, né? Então, as pessoas ali que estão em casa, com criança em casa, às vezes não tem uma estrutura adequada, não tem um espaço para o trabalho. Muitas dessas pessoas, né, muitas das empresas, às vezes não tinham condições de oferecer uma estrutura adequada para o home office. Então, isso também é um fator que tem um peso. E se a gente for pensar no home office com todo esse cenário de pandemia, fica difícil a gente avaliar porque a pessoa ficava o tempo todo ali dentro de casa, né? Ali estava misturado tanto a parte pessoal dela como a profissional, não tinha esse momento de descompressão, de às vezes sair para comer alguma coisa, sair para se distrair com a família. Então, por isso que eu falo que é difícil a gente avaliar o impacto do home office no período de pandemia, porque a gente tinha outros fatores por fora também impactando. Então, com certeza, durante esse período foi um desafio e tanto para quem entrou, né, mudou nesse formato de trabalho. Teve esse período de adaptação também. As pessoas não estavam habituadas e muda totalmente. Quem trabalha home office sabe que a rotina você tem que se adaptar, você tem que ter um pouquinho de disciplina com os horários. Então, realmente foi muitas mudanças de uma vez só, né? Então, eu acredito que durante o período da pandemia realmente foi muito desafiador. Mas quando eu penso nos dias de hoje, eu acho que depende muito da individualidade de cada um. Porque tem pessoas que se adaptam muito bem, tem estudos aí que mostram os benefícios que essa flexibilidade tem, né, de não perder horas em trânsito, principalmente quem mora em cidades maiores, né, conseguir encaixar ali uma atividade física ou algum compromisso que talvez trabalhando presencialmente a pessoa não conseguiria, mas ali com trabalho remoto ela consegue flexibilizar isso, mas também tem as pessoas que não se adaptam, né? Então eu acho que o que prejudica às vezes é a empresa impor um formato de uma forma assim, não ouvir os funcionários, né? Impor aquele formato sem ouvir o que as pessoas realmente, a necessidade das pessoas. Então, eu acredito que tem para os dois lados. Eu acho que para quem se adaptou bem é super ótimo, né? Tem gente que fala que não volta para o presencial de jeito nenhum, assim como tem gente que foi para o home office e quis voltar para o presencial. Então, acho que isso varia Olha, muito de acordo eu, com a pessoa. eu confesso que eu tentei, viu? Trabalhar de casa por alguns dias e
Não gostei. Eu Não é a mesma trabalho home coisa. office e no começo eu sofri um pouquinho, entrei durante o período de pandemia também, mas depois me adaptei super bem. Hoje eu não consigo me imaginar trabalhando 100% presencial, então é muito, muito individual mesmo. É, falando ainda do home office, foi uma forma que foi introduzido, né, não só no Brasil, no mundo, como de forma muito frenética, né? E com isso fez com que muitas pessoas se afastassem do seu convívio social. Essa falta de convivência social com os colegas de trabalho pode ser prejudicial? Com certeza. Pensando na pandemia, a gente, acho que um exemplo muito claro aí são as crianças, né? A gente vê alguns estudos de como isso acabou atrasando um pouco o desenvolvimento, porque as crianças pararam de ter de se relacionar, né, com as outras crianças, e isso acabou impactando no desenvolvimento. E para nós não é diferente, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa se relacionar, por mais que a gente não goste, tem pessoas que às vezes não gostam muito, a gente é natural do ser humano, a gente precisa se relacionar com outras pessoas. E ali, durante o período da pandemia, que todo mundo ficou ali, aumentou a intensidade do convívio familiar, né? Então, isso daí também, às vezes, acabou gerando um pouquinho mais de conflitos, né? Porque ficava todo mundo ali no mesmo ambiente. E a gente acabava deixando de ter essas trocas, né? Às vezes no home office era mais quando tinha troca era para reunião de trabalho, acabava perdendo um pouco das trocas de vida mesmo que a gente costuma ter quando a gente encontra alguém na rua, sai com alguém, enfim. Mas eu acho que hoje em dia eu acredito muito no formato híbrido também, né? Que permite aí que as pessoas equilibrem os dois mundos, remoto e presencial. E eu acho que a empresa tem um papel muito fundamental nisso, né? Os líderes, de realmente incentivar os times também a ter esses momentos de interação, mesmo que online, né? Porque tem muitas empresas também que tem gente daqui do Brasil que trabalha para a empresa lá de fora, então às vezes realmente a interação presencial ele não é possível, mas incentivar que as pessoas também tenham esses momentos, não só de reunião de trabalho, mas que também tenha esse espaço onde elas possam interagir ali e trocar sobre outros assuntos, porque a gente tem realmente essa necessidade também de falar com as pessoas sobre outros assuntos também que não sejam só de trabalho. É verdade. E com esse cenário ficou evidente, né? A dificuldade que muitas pessoas tiveram em trabalhar em casa. Né? Tem as crianças, como você citou anteriormente, que precisaram mais do que nunca do amparo dos pais, cachorro latindo, as tarefas domésticas as domésticas que tinham que ser realizadas, aquele vizinho barulhento que escuta o som Uhum. lá nas Sempre alturas, tem. né? Sempre tem. E nesse cenário agitado, o que pode ser feito para conciliar a rotina doméstica com o trabalho home office? Tá. As rotinas elas podem variar muito de pessoa para pessoa, né? De acordo com as condições e estrutura que cada um tem em casa. Mas eu acho que três pontos assim que eu acho que são fundamentais para a gente conseguir conciliar dentro do possível. Não dá para falar que é 100% porque não é. Mas eu acho que o primeiro ponto é estabelecer uma rotina ali de trabalho. Quando a gente trabalha em casa, a gente tem esse risco de acabar se estendendo um pouco mais, porque você está ali num ambiente confortável, então a chance de você acabar esticando ali sua jornada acaba sendo maior. Então, eu sempre falo que é importante ter uma rotina dentro de casa, né? Você ter ali um horário, que é o seu horário de trabalho, e se possível, né, se tiver alguma estrutura em casa, ou nem mesmo uma estrutura, né? Às vezes uma mesinha mesmo, separada, mas para ter um local específico para o trabalho, né? Porque o nosso cérebro precisa entender ali que a hora que a gente
parou de trabalhar, realmente a gente parou de trabalhar e se desligar daquilo. Fazer combinados também é importante, tanto aí com os outros familiares, com os filhos. Criança às vezes é um pouquinho mais difícil, mas fazendo um combinado ali e realmente cumprindo, né? Eu acho que é importante e todo mundo sai ganhando ali para também conseguir gerenciar essa questão dentro de casa. E pensando na saúde mental, a questão das pausas, né? Então, também se permitir ali durante o dia, que às vezes no presencial a gente tem isso, de parar, você levanta ali, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai conversar com o colega do lado. E quando a gente está dentro de casa, às vezes você passa o dia todo trabalhando diretão e tem gente que às vezes nem para fazer alguma refeição. Então, as questões da pausa também, esses momentos de pausa são super importantes para a gente dar uma oxigenada mesmo, até para a questão de produtividade, se a gente for pensar nisso, acaba ajudando também. Então, se permitir esses momentos de pausa e de lazer também são importantes para conseguir equilibrar essas rotinas que a gente fala que é pessoal e profissional, mas no fim a pessoa é uma só, né? Então, É verdade. a gente divide, E mas às no vezes é fim mais que é uma uma. só. E às vezes é mais que uma, porque tem que realizar tanta atividade que faz serviço de dois, três. Aham. Doutora, voltando só mais um pouquinho sobre o assunto de afastamento, muitos funcionários ainda têm preconceito, vergonha ou até medo de procurar um atendimento psicológico, um atendimento com psiquiatra, por motivos de represálias, né, na hora de buscar esse tratamento. Uhum. O que fazer nesses casos? Como que a gente pode ajudar essa pessoa? Ó, pensando como empresa, como líder, enfim, a melhor maneira da gente lidar com o estigma é a gente falando sobre o tema. Não tem outra melhor maneira de lidar com preconceito, com os estigmas, do que cada vez mais a gente falar sobre o assunto. Eu acredito que a gente está evoluindo, deu uma boa evoluída, eu acho que desde da pandemia para cá, a pandemia acho que deu uma acelerada nessa questão, mas ainda tem muito para evoluir, para melhorar. Mas eu acho que é importante que cada vez mais a gente naturalize os transtornos mentais, assim como a gente fala abertamente de um problema de saúde física, né? Dificilmente a gente tem vergonha de falar sobre algum problema de saúde física. As pessoas se sentem mais à vontade para falar, mas quando é algum transtorno mental, normalmente fala ou para uma pessoa que tem muita intimidade ou muitas vezes nem abre para ninguém, né? Então, eu acho que naturalizar os transtornos mentais, assim como a gente naturaliza os problemas de saúde física, é um ponto porque parte do preconceito com relação ao assunto, né, que as pessoas têm, são muito ligados com a falta de informação, né? Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais natural vai ficando e aí cada vez mais as pessoas sentem essa abertura para falar sobre o tema. E tem um dado, né, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que fala que uma em cada 10 pessoas terão ou tem algum transtorno mental aí ao longo da vida. Então, se a gente parar para pensar ali, que são 10 pessoas ali no nosso convívio, né? Seja de trabalho, familiar, de amigos. Então, você pensar que uma Número em alto, cada né? 10, isso é 10% da população, né? Sofre ou vai sofrer de algum problema de saúde mental. Então, é algo que está cada vez mais comum, até porque eu acho que essa geração que está vindo agora também, ela vem um pouquinho mais informada, então também tem uma sensibilidade maior ali para identificar os sinais. Às vezes, dentro da própria família, as pessoas já têm mais esse feeling ali de perceber alguma coisa que está diferente. Então, eu acho que cada vez mais a tendência é que as pessoas
comecem a falar mais sobre o tema, mas é muito urgente, porque, como eu falei, né, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, com o maior número de casos de depressão da América Latina, então não tem como a gente não falar porque está ali, né? Então é importante que a gente fale mais para que as pessoas realmente sim sintam bem para buscar ajuda e fazer um tratamento adequado e o quanto antes, né? Não esperar chegar num estado crítico para buscar ajuda. É verdade. Eu vou fazer um relato particular. Aliás, poucas pessoas sabem disso. Há uns 4, 5 anos atrás, eu estava trabalhando em um outro escritório, né? E eu precisei me afastar, né? Eu tive um quadro de depressão e me afastei aí por 8, 9 meses. E quando eu voltei, a primeira coisa que fizeram foram me dispensar. Ou seja, né? Se há 4 anos atrás o pessoal ainda tinha esse preconceito, eu fico me imaginando daqui a 5, 6 anos, 10 anos para frente. Será que isso vai evoluir mesmo? Essa é a visão que a senhora tem? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? Às vezes a gente fica. Acho que tem que partir de cada um, de nós como pessoas, a gente trazer mais o assunto para as nossas rodas de amigos, de família. Mas eu acho que pela questão da síndrome de burnout, ter tido essa regularização aí como uma doença ocupacional, os efeitos da pandemia que a gente ainda está sofrendo, né? A gente melhorou aí muito no número de casos com a vacina, mas a gente ainda sofre efeitos da pandemia. Então, eu acredito que está tendo uma movimentação já que as empresas estão começando a olhar com mais carinho para o tema, mas eu acho que é um trabalho ainda bem longo. Não dá para falar que não vai ter empresas mais que não vão ter preconceito, que não vai ter esse estigma, porque realmente é um processo, né? Então, mas eu acredito que a gente tá no caminho. Oremos. Oremos. Assim como as doenças físicas, né, elas dão alguns sinais de quando a gente não está bem. Com as doenças, né, do nosso psicológico, do nosso mental, também acontece isso. Ela dá algum sinal de que não tá, alguma coisa está em desacordo? Sim, sim. Lógico que cada transtorno tem ali a sua particularidade de sinais e sintomas, né? Então, é sempre recomendado, eu vou falar aqui alguns sinais, mas é sempre recomendado procurar uma ajuda profissional para realmente avaliar, para ver que realmente, qual é o real diagnóstico e indicar ali o tratamento mais adequado. Mas alterações de sono, tanto para o dormir muito quanto para o dormir pouco, né? Para aquilo que você já está acostumado, então ter uma mudança ali na sua rotina de sono frequente, né? Durante um longo período. Alterações também de apetite, tanto para o menos quanto para o mais, né? Começar a comer muito mais do que você estava acostumado ou comer muito menos. Variação de humor brusca, então oscilar muito o humor durante o dia. Questão do isolamento, né? Perceber que alguma pessoa que estava ali, que era mais acostumada a se socializar, a sair, começou a se fechar muito, começou a se isolar ali de outras pessoas, então isso é um ponto de atenção também. Esquecimentos frequentes, né? Como eu comentei do burnout, ele afeta essa parte cognitiva da memória, então isso também é um sinal de alerta, né? De talvez ali tá com estresse muito intenso, então isso acaba prejudicando também.
Preocupação excessiva, né? A gente tem, naturalmente, a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia, mas a gente precisa avaliar até que ponto ali que ela tá uma ansiedade saudável, né? Ah, é um frio na barriga ali para fazer uma prova, para um projeto que você vai apresentar, ou realmente aquilo tá muito recorrente, ou tá te impedindo, né, de fazer alguma coisa. A partir do momento que aquilo interfere na nossa rotina, que deixa da gente fazer alguma coisa por conta da ansiedade, é para acender uma luzinha de que alguma coisa não está indo bem. E vários outros, né? Dificuldade de concentração, redução da imunidade. A nossa saúde mental ela impacta na nossa saúde física, né? Inclusive, quando a gente fala de afastamento, muitas vezes a gente pode ter um afastamento ali, não vai ter o CID específico de transtorno mental, mas pode ser que a pessoa esteja afastada por uma enxaqueca, um atestado de enxaqueca, de um problema gástrico, mas que tenha ali por trás um fator emocional. Então, a questão da saúde mental também impacta muito na saúde física. Doutora, suponhamos que, né, a gente, eu, por exemplo, identifiquei esses sinais de uma pessoa. A gente sabe que além do preconceito, muitas vezes a pessoa ela não percebe, né, que está acontecendo com ela. Como é que a gente consegue auxiliar e ajudar essa pessoa? Bom, primeiro de tudo, é sempre importante a gente se dispor a escutar, né, a outra pessoa. Acolher ali sem julgamento, às vezes a gente já vem com uma ideia pré-estabelecida, então tentar limpar um pouquinho ali o filtro para realmente estar aberto para receber o que a pessoa tem para falar. Muitas vezes automaticamente, o nosso instinto é querer resolver ali o problema e já querer propor uma solução. Mas eu acho que antes de tudo a gente precisa escutar o que a outra pessoa tem para dizer, sem minimizar aquilo, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa tá sofrendo por aquilo e eu passei pela mesma situação e para mim não teve nenhum impacto. A gente tem que sempre lembrar que cada um tem uma história, tem uma crença, foi criado de uma forma, então a gente precisa respeitar essa individualidade de cada um. E eu acho que o segundo ponto chave é ter paciência. A gente querer levar uma pessoa forçada para uma consulta psiquiátrica ou mesmo para um atendimento de psicoterapia, não vai ter resultado. A pessoa ela precisa querer estar ali para realmente o processo surgir algum efeito. Então, acho que o segundo ponto principal é realmente ter paciência, né? Ir trabalhando isso com o tempo, trazendo exemplos de outras pessoas que tenham passado por alguma outra situação, porque muitas vezes a pessoa vai ter essa resistência natural no início de buscar ajuda, vai achar que não é necessário. Então, a gente tem que ir com um jeitinho realmente para ir trazendo ali exemplos, ir trazendo o tema para que a pessoa vá se familiarizando ali e em algum momento ela tenha essa iniciativa dela querer se ajudar, dela querer buscar esse auxílio profissional. É verdade. E eu acho também, doutora, que o governo, né, o Ministério da Saúde, eles deviam investir mais em campanhas, né, para informar o pessoal e quebrar essa ideia de que psiquiatra ou psicólogo é só para louco, coisa de doido, né? Sim, tem uma frase que fala que a gente faz terapia por causa de quem precisava fazer terapia e não faz, né? Todo mundo tinha que fazer terapia porque todo mundo tem algum ponto, né, para resolver. Assim como a gente busca uma ajuda médica, a gente vai no médico quando a gente está com algum sintoma, né, com alguma coisa ali que a gente está notando de diferente. O mesmo deveria ser com o psiquiatra, né? Então a gente tirar um pouquinho essa ideia de que o psiquiatra é só ali para quem estiver num nível extremo. Não é. Então, realmente
é um trabalho, e eu acho até importante aproveitar que a gente tem alguns serviços, né, gratuitos de atendimento. Então, existe no pronto-socorro, em hospital, em casos mais urgentes, assim, você É, consegue um atendimento. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ele funciona 24 horas. São vários voluntários que são capacitados, obviamente, para fazer esse tipo de atendimento. UPA, CAPS, então a gente tem alguns recursos gratuitos também, caso precise de algum auxílio profissional. eu comentei no início da nossa live aí que eu iria deixar disponível aí o telefone, tanto do CAPS, tem o CEAPS aqui de Araçatuba também, Uhum. para que o pessoal que tiver dúvida ou estiver precisando de um auxílio, entrar em contato. Ótimo, legal. Doutor, eu fugir um pouquinho aqui do nosso roteiro. É que chegou uma pergunta aqui no chat, Tá. e a pergunta foi a seguinte: na sua visão, os empreendedores estão entendendo essa nova realidade? Né? Os empresários, né? Para ficar mais simples. Olha, eu acho que entra até um pouco conectado com o que a gente falou ali, que é um trabalho um pouco longo, né? A gente vê que está sendo mais discutidos, isso não tenho que questionar. Hoje, cada vez mais em jornais, assim, Folha de São Paulo, Abril, cada vez mais jornais de referência, assim, estão trazendo esse tema e sinalizando para as empresas que as empresas precisam começar a olhar para isso, né? E quando a gente traz a questão da síndrome de burnout associada a um fator ocupacional, isso tem que servir de um alerta também para as empresas, porque significa que se a pessoa afastar, ela está sendo afastada ali porque está relacionada a alguma questão do trabalho. Então, eu acho que que as empresas estão começando sim a olhar para isso, algumas mais, outras menos, né? Mas eu acho que se a gente for pensar aí num cenário de 3, 4 anos atrás, né? O exemplo que você trouxe, eu acho que era menos. As pessoas olhavam como se fosse algo não essencial ali para o processo, né? E hoje eu vejo que cada vez mais as empresas, os líderes, né, estão começando a se preocupar, porque muitas vezes está perto deles, né? Às vezes tem algum caso dentro de casa, ou de um amigo, conhece o amigo do amigo que afastou. Então, como isso cada vez mais está dentro da nossa rotina, eu acredito que seja uma tendência das empresas começarem a olhar para isso assim como elas olham para a questão de saúde física, né? Ou seja, né? Precisou em muitos casos acontecer, como você disse, né? Até com um familiar do empresário para ele poder ter uma consciência, né? Sim, infelizmente. Doutora, como os gestores podem cuidar da saúde mental dos seus funcionários? Tá. Eu acho que o papel ali da liderança ela é fundamental na jornada ali de saúde mental nas empresas. Por mais que a empresa promova ali uma palestra ou tenha benefícios, né, ofereça ali algum benefício de saúde mental, normalmente essas ações às vezes partem do próprio RH. Então, se o líder ou o gestor não abraçar ali, não acreditar na causa, um grande impacto de todo esse trabalho acaba sendo perdido, né? Porque o que impacta mesmo na saúde mental vai ser a rotina ali do dia a dia, vai ser o clima ali organizacional, né? Como as pessoas vão se relacionar dentro das equipes. Então, eu acredito muito na questão de uma liderança acessível, onde os líderes não necessariamente vão ser especialistas em tema de saúde mental, eu acho que nem é o papel deles esse, mas eu acredito da importância deles se sensibilizarem com o assunto e realmente assumirem essa responsabilidade de construir ali junto com os times, ouvindo, né, as pessoas ali das equipes,
as suas necessidades e construir esse ambiente seguro, né? Agora está falando muito da questão da segurança psicológica, que é o quanto eu me sinto à vontade para errar no meu dia a dia de trabalho, né? O quanto eu me sinto à vontade para expor uma ideia diferente. Então, eu acho que cada vez mais o papel da liderança em abrir esses espaços de diálogo, seja perguntando como o time está ali no início da reunião, né? Não é nada que vai exigir um custo, né? São coisas simples do dia a dia, mas que vão ter um impacto gigantesco e acabar gerando mais confiança e mais proximidade desses gestores com o restante do time. Então, eu acho que a parte do diálogo ali é fundamental para prevenir, né? Para ter esse cuidado com a saúde mental dos funcionários. É verdade. Doutora, a conclusão que a gente tira, né, disso é que cuidar da saúde mental ela é tão ou mais importante do que cuidar da saúde física, né? E, e realmente as pessoas, os empresários principalmente, precisam tomar uma consciência em relação a, a essas doenças, esses transtornos, né? E que a cada dia que passa vai surgindo um mais novo que o outro, né? Uhum. A senhora teria alguma mensagem que a senhora gostaria de passar para esses funcionários que estejam passando por isso nesse momento? Eu acho que o principal, assim, é não ter vergonha de buscar ajuda, né? Seja com uma pessoa ali do seu convívio que você tenha confiança, ou realmente, por exemplo, o CVV, né? De repente não me sinto à vontade para me abrir com ninguém. Existe o CVV que funciona 24 horas, você pode ligar, pode conversar via chat, mas busque ajuda, né? A gente busca ajuda quando a gente está passando mal, a gente vai para o hospital. Por que não a gente não buscar esse auxílio profissional também quando é uma questão de saúde mental? Então, acho que o principal de tudo isso é realmente buscar ajuda se sentir que precisa e acho que apoiar, né? Ter uma rede de apoio, a gente se apoiar um ao outro, que É o principal. isso ajuda também muito no processo. Bom, doutora, é isso. O recado foi dado. Eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite, tá? Para mim foi um prazer bater esse papo aqui com Eu que você agradeço. e espero uma outra oportunidade a gente conversar sobre um outro assunto também. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns por trazer esse tema tão importante aí para todo mundo, né? É verdade. Bom, pessoal, eu conversei com a Gabriela Silos, graduada em Psicologia pela Unip, pós-graduanda em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas pela PUC do Rio Grande do Sul, atua na área de recursos humanos há 4 anos, com foco em treinamento e desenvolvimento. Como eu havia dito no início da live, eu vou deixar disponível aí alguns telefones para que você que esteja passando por esse momento entre em contato, não tenha vergonha, tire suas dúvidas. E também vou deixar o telefone da doutora disponível para quem quiser marcar uma consulta ou bater um papo com ela. Doutora, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, William. Tchau, tchau. Obrigado.